festa, na liturgia dominical, nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo no dia de hoje. E por isso nós queremos rezar também hoje, né, pelo nosso cursilho de cristandade, até porque nós temos como um dos patronos, vamos dizer assim, do nosso movimento, São Paulo Apóstolo. Então, um homem de fé que a gente vai refletir. Gostaria de colocar nesta reflexão, nesta mensagem, alguns pontos. É claro que a gente não vai esgotar nada sobre a vida dos dois. A gente precisaria aí fazer um amplo estudo, né, sobre São Paulo, mas gostaria de pincelar algumas questões que são pertinentes, até mesmo no campo da nossa perspectiva da evangelização, evangelização dos ambientes, em que Pedro e Paulo foram fundamentais à nossa fé. A primeira questão que nós devemos pensar, não sei se houve uma curiosidade de cada um de vocês, por que nós celebramos juntamente a festa de São Pedro e São Paulo? Por que essas duas festas elas são comemoradas juntas, sendo que muitos dos apóstolos nós temos a festa do martírio comemorada em outros momentos. Há alguns santos da igreja, mártires da igreja, que são celebrados no mesmo dia, porque de fato o martírio aconteceu no mesmo dia. Não é o que aconteceu com São Pedro e São Paulo. Há uma tradição da igreja que remonta já desde o século II, III, e nós não sabemos, talvez até mesmo, os primeiros séculos da igreja, que já se celebrava em conjunto esta festa de São Pedro e São Paulo. Há um texto que eu coloquei no texto da Escola Vivencial de hoje, vocês receberam aí a postagem, de Santo Agostinho, falando o porquê de que se celebra a festa de São Pedro e São Paulo. Eu vou ler esse trecho, que vai despertar muitas coisas para nós, que é muito interessante, da carta de Santo Agostinho, dos Sermões de Santo Agostinho. Então, Santo Agostinho, no século V, vamos dizer assim, ele já falava da importância dessa festa de São Pedro e São Paulo. Olha só o que ele vai dizer. Num só dia, celebramos o martírio dos dois apóstolos. Na realidade, os dois eram como um só. Embora tenham sido martirizados em dias diferentes, deram o mesmo testemunho. Pedro foi à frente, Paulo o seguiu. Celebramos o dia festivo consagrado para nós pelo sangue dos apóstolos. Amemos a fé, a vida, os trabalhos, os sofrimentos, os testemunhos e as pregações desses dois apóstolos. Então, belíssimo esse texto de Santo Agostinho, que já traz uma reflexão para nós. O tema é pertinente, embora a gente vai falar das duas figuras, mas é importante nós salientarmos que a igreja fez questão de trazer a pessoa de Pedro e de Paulo uma única figura. É interessante que nenhuma das festas da nossa igreja, solenidades, nós celebramos na festa dominical de algum santo. A não ser que, no Brasil, por exemplo, a festa da Virgem Maria, a Assunção de Nossa Senhora e o martírio de São João Batista, eles podem cair na festa, numa solenidade dominical, uma festa dominical. Mas nenhuma festa de santo pode ser celebrada no domingo, porque no domingo nós celebramos o dia do Senhor. O centro da nossa fé é Jesus Cristo. Ele é o centro para que a gente possa celebrar a nossa fé. E no entanto, nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo, né, no domingo. Por quê? Primeiro, porque São Pedro e São Paulo nos conduziram à primeira fé das comunidades. Eles são os pilares da fé. Então,
a igreja vai dizer que nós recebemos a fé dos apóstolos. É uma herança. E essa herança que nós recebemos, ela vem, sim, da figura de São Pedro e de São Paulo. Olha só, nós recebemos toda essa herança da fé. Então, por isso, a igreja, ela sim celebra no domingo, no dia do Senhor, no dia da Páscoa semanal, nós celebramos a festa de São Pedro e São Paulo. Então, esse é um ponto importante, o porquê nós celebramos a festa de São Paulo no domingo. Um outro ponto a ser considerado é que no dia que nós celebramos a festa de São Pedro, se celebra também a festa do Papa, o dia do Papa. É o dia que nós rezamos pelo nosso Papa Francisco e também por toda a sucessão apostólica. É interessante que, nesse dia, o Papa consagra, ele abençoa uma veste que é usada por todos os arcebispos do mundo inteiro. Aqueles que são instituídos no ano passado, a partir do ano passado, eles recebem uma veste chamada pálio. Esse pálio é como se fosse um adereço na veste, né? Ela é usada aqui, né, sobre os ombros de um arcebispo, e o Papa consagra nesse dia esses pálios. Esse pálio, ele é tosquiado, um Papa, no dia de Santa Luzia, ele vai tosquiar as ovelhas, ele faz um sinal, né? Ele não vai tosquiar todas as ovelhas, mas ele vai até esse lugar, ele tosquia uma parte das ovelhas, e desta lã é confeccionado esse pálio. Para mostrar o quê? O pálio representa o quê? As ovelhas. Os arcebispos, o Papa, que recebe também, ele tem o pálio, né? Ele tem que sentir o cheiro das ovelhas. Ele carrega sobre os seus ombros as suas ovelhas como Jesus Cristo, o bom pastor. Então, é muito rico o dia de hoje para a vida da igreja, né? Então, o Papa, por exemplo, o arcebispo de Campinas, ele recebeu o pálio, que o Papa abençoa no dia 29 de junho, a festa de São Pedro. Lá em Roma, se celebra justamente no dia. Se celebrou hoje a festa de São Pedro e a confecção e a bênção do pálio. Então, uma curiosidade só para a gente pensar. Nós temos duas figuras importantes nas Sagradas Escrituras que nós celebramos hoje. Quando nós falamos a figura de São Pedro, é importante nós dizemos que Pedro, ele não é considerado uma pessoa que era letrada, uma pessoa, vamos dizer assim, intelectual. No Evangelho, nós achamos, principalmente no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, Jesus, ele vai chamar Pedro e seu irmão André, e seus parentes, Tiago e João. Eles estavam à beira do mar, isso no Evangelho de Marcos. Em outros evangelhos nós temos uma cena mais extensa, mas, de fato, no Evangelho de Marcos é resumido esse chamado. Pedro estava lá sobre essa barca consertando as redes. E, de fato, Pedro era pescador. O ofício de pescador era um ofício comum naquela região da Galileia, mas era um ofício que não era, embora comum, mas era um privilégio. Era uma profissão de privilégio, porque você tinha que ter a embarcação, as redes e muitos utensílios que não eram tão fáceis, né, de você adquirir ou de fazer. Então, naquele contexto da Galileia, a profissão de pescador era algo privilegiado. Provavelmente Pedro, André, o seu pai, né, e toda a sua família, aquela comunidade, tinha uma espécie de uma cooperativa ali. E Jesus, simplesmente ao passar,
naquele mar, naquele lugar, Jesus ele passa a chamar Pedro, e Pedro passa a deixar as redes, a família e o seguir. É isso que a gente escuta no Evangelho de Marcos. Provavelmente Pedro, como todo judeu, esperava o Messias. E quando Jesus se apresenta naquele lugar, ele tem já uma certeza. Quando ele deixa tudo aquilo para seguir Jesus, significa que ele tem uma certeza na sua vida. Então, embora ele não declara naquele momento, mas ele já sabia quem era Jesus. Ninguém segue alguém sem ter uma perspectiva de vida. Pedro, ele não foi uma pessoa, vamos dizer assim, inconsciente no chamado. Ele sabia quem era Jesus. E Jesus, ao passar a chamar, olhando para ele, Jesus, o próprio Pedro, passou a segui-lo. Então, essa é uma forma do relato de Pedro. Pedro, ele, me parece, dentro do Evangelho, tudo indica que ele já tinha uma perspectiva de liderança entre os grupos. O Evangelho que nós ouvimos no final de semana, Jesus vai perguntar à multidão: quem as pessoas dizem que eu sou? E algumas pessoas vão dizer: olha, alguns dizem que é Jeremias, Elias, ou algum dos profetas, ou qualquer coisa assim. E Jesus vai perguntar para os discípulos: e vós? Vamos dizer assim, eu estou acrescentando aqui. Vocês que caminham comigo, estão vivendo o meu discipulado, quem eu sou para vós? Pedro toma a palavra. É interessante, tinha outras pessoas ali. Mas há muitos momentos como esse que Pedro toma a palavra para dizer ou para o bem e para o mal. Mas Pedro sempre toma a frente. Então, é como na família, às vezes a gente delega para um dos irmãos: vai lá você conversar, que é muito mais fácil você falar do que eu. Às vezes entre irmãos acontece isso: vai lá você dizer para o pai e para a mãe, porque talvez eles obedeçam, mas se eu falar, não vai dar certo. Assim também era Pedro, ele toma a palavra sempre. Isso mostra essa liderança. E Nós perdemos o sinal, padre. Só um minutinho que travou lá, só um segundinho, tá? Ok. Só um minutinho, o padre já está voltando, tá bom? Só um segundo. Ô César, enquanto o padre não vem, se você quiser... Ah, chegou, voltou.
Sim. Estão me ouvindo? Pronto. Sim, Sei agora que sim, aconteceu, padre. mas saiu. Mas estamos prontos, estamos de volta. Então, como eu dizia, né, Pedro, ele é o primeiro a fazer a sua profissão de fé em Cristo Jesus. Nós temos essa figura de São Pedro como esta pessoa que faz primeiramente a sua profissão de fé. Na liturgia dominical, nós fazemos a nossa profissão de fé. A partir das palavras do Evangelho, a partir dos dizeres de Jesus, nós também repetimos aquilo que Pedro fez após ouvir o seu mestre, né, no seu discipulado. Ele diz, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando Pedro diz que Jesus é o Cristo, significa que ele está reconhecendo que Jesus não é um profeta qualquer, não era qualquer um homem, mas era o Senhor. E por isso, Pedro, ele é o primeiro a fazer essa profissão de fé. No Evangelho de Marcos, há outras pessoas que reconhecem Jesus como Senhor, que também fazem a sua profissão de fé. Nós temos o cego, Bartimeu, nós temos a mulher sírio-fenícia, uma mulher estrangeira, nós temos o soldado, que vai dizer depois da crucificação, verdadeiramente este homem é o Senhor. Então, algumas pessoas que, de modo contraditório, disseram que Jesus era o Senhor. Pessoas que a gente não poderia imaginar. Aqueles que estavam perto de Jesus talvez não disseram aquilo que alguns, por alguma experiência pessoal, pessoas consideradas estrangeiros, ou até mesmo como soldado, reconheceu Jesus, esse senhorio, não uma pessoa qualquer. Então, o próprio texto de Marcos, na perspectiva de Pedro, vai mostrar que não basta professar a fé. Depois que Pedro faz a sua profissão de fé, Jesus ele vai apresentar a Pedro as chaves da igreja. Esse texto é belíssimo, né, que a gente ouve no Evangelho. Jesus vai dizer, olha, não foi nenhum ser humano que te revelou isso. O quê? Aquilo que Pedro disse, que Jesus era o Senhor. Jesus vai dizer, mas é o meu Pai que está nos céus que revela essas coisas que fazem parte da ação do Espírito Santo. E aí ele vai dizer, por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Esse texto mostra a missão de São Pedro, mas também mostra a missão de cada um de nós. Há duas palavras, ou melhor, há três, né, palavras que falam do nome de Pedro. O primeiro é Pedro, Petrus, que quer dizer pedra mesmo. Vamos pensar numa pedra rochosa. O segundo nome dado a Pedro por Jesus é Cefas, que nós podemos dizer no nome aramaico, hebraico, é Kefas, que quer dizer pedra também, mas uma pedra como uma gruta. Vocês conhecem em alguns lugares que existem as grutas. É muito comum a gente ver chácaras, sítios que fazem, né, hoje grutas para colocar Nossa Senhora. Muito comum Nossa Senhora de Lourdes, né, a gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Mas no tempo de Jesus havia cavernas, né, havia lugares que se chamavam Kefas. E esse era um dos nomes dados a Pedro. Era essa Kefas. E também o nome de Simão, Simão Pedro. A palavra Simão significa caniço, alguém que não é fixo. Mas, ao mesmo tempo, Jesus chama ele depois de Pedro. Pedra firme, fixo, né? Então, esses nomes dados a Pedro. Jesus vai dizer no Evangelho, tu és Kefas e sobre esta pedra, Petrus, edificarei a minha igreja. Se nós recorremos ao grego, né? O Kefas e o Petrus. O que Jesus está dizendo a Pedro nesse momento? Tu és casa de acolhida, tu és lugar de refúgio. As Kefas, no tempo de Jesus, era lugar onde as pessoas se refugiavam em meio a perigos,
O pastor, por exemplo, levava as ovelhas para as quefas, para que elas pudessem ter segurança. Quando em meio às guerras, as pessoas se refugiavam nessas cavernas. Os utensílios litúrgicos, por exemplo, quando o templo foi destruído, muitas coisas eram escondidas nessas quefas. Então, era um lugar de segurança. Jesus está dizendo a Pedro: tu és pedra, tu és Quefas, lugar de abrigo, lugar de refúgio para a vida daqueles que creem. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Olha, nós também vivemos essa apostolicidade de Pedro. Nessa apostolicidade, nós também somos chamados a ser refúgio na vida das pessoas, sermos segurança, abrigo, morada nas pessoas. Então, esse é o nosso compromisso da apostolicidade da vida do cristão, principalmente da vida do cursilista. Quando nós acolhemos um cursilista para fazer um encontro, eu posso dizer assim que nós abrigamos essas pessoas na Quefas, né? Nós damos segurança a elas. Quando elas saem desses encontros, elas saem nesse refugiar-se de Deus, nessa certeza de que eles estão seguros, eles têm essa presença de Deus. Então, esta apostolicidade de Pedro, também nós vivemos como cursilista. É importante lembrar que também Pedro, em alguns momentos, ele tem suas falhas. Pedro mostra aquilo que é mais humano. Nós também somos humanos, somos falhos, somos frágeis, somos limitados. E Pedro mostra essa humanidade. É muito bonito isso. Eu acho muito supérfluo quando alguém mostra, quando alguém dá um testemunho, por exemplo, diz tudo aquilo que é só bom. Às vezes um testemunho de um casal que só fala que a nossa vida é uma maravilha e não fala dos desafios que se tem. Porque todo mundo tem seus desafios, seus limites, tem suas dificuldades. Então, muitas vezes as pessoas fantasiam o ideal. Jesus, a partir de Pedro vive o real. E os evangelhos mostram aquilo que é real na vida de Pedro. E por isso ele sentiu medo no momento da cruz e negou Jesus por 3 vezes. E qual é a graça disso? Não simplesmente a negação, mas o fato de que após a negação de Pedro, ele reconciliou tudo isso. Diferente de Judas, né, que o traiu e deixou-se pela traição, né, ele se amargurou, se distanciou de Deus. Então, a vida de cada um de nós, ela está entre jogo, né, esta vida de muitas vezes distanciarmos de Deus e voltarmos para esse Deus. Pedro, eu gosto da figura de Pedro porque ele é humano. Então, ele se volta para a pessoa de Jesus, né, após esse momento da ressurreição, e ele retoma a sua caminhada e o chamado que ele fez. E a prova desse chamado é o encontro com o ressuscitado. Jesus vai dizer: Pedro, tu me amas? Pedro vai dizer: tu sabes, Senhor, que eu te amo. E Jesus vai dizer: apacenta então minhas ovelhas. Ou seja, qual é a prova de amor que Jesus queria de Pedro? Cuidar daqueles que lhe foram confiados. Qual é a prova de amor que Jesus quer de cada um de nós? Que a gente possa cuidar daquelas pessoas que nos foram confiadas. Seja na nossa família, no trabalho, no dia a dia, no cursilho. Quantas pessoas nos são confiadas, né? Para fazermos o retiro, para fazermos o encontro. Tantas pessoas nos são confiadas. Jesus diz também a nós: apacenta minhas ovelhas. Pedro ficou triste porque Jesus perguntou 3 vezes a mesma quantidade que Pedro havia traído, né? Mas Jesus, ele disse não para Pedro ficar chateado, mas para que Pedro pudesse realmente alicerçar sua fé, mais do que mesmo a sua possibilidade de o traí-lo. Pedro, ele foi firme nesta fé, em meio aos momentos de Simão, de ser caniço como um vento, né? Ele mostra que realmente o chamado de Jesus para ele não é ser Simão, mas ser Pedro, ser pedra, firme. Então, essa particularidade de Pedro é interessante.
E Paulo, né? Paulo, na sua vida, eu fiz um texto depois, fazendo algumas perguntas, né? Paulo, ele de origem da Galileia, né? Os seus pais eram de uma região de São Jerônimo, de uma cidade chamada Giscala, na Galileia, próximo a Nazaré, vizinhos, né, da família de Jesus, os pais de Paulo. Paulo, ele de família judaica, portanto, mas também com outras descendências. Por quê? Nós temos que lembrar que no tempo de Jesus e após algum tempo, existiu a chamada diáspora dos judeus. Muitos judeus se refugiaram e saíram de Israel no tempo de Jesus e após o ano 70 também. E nesse contexto, a dominação romana, talvez Paulo esteve em outros lugares. Um desses lugares é onde ele provavelmente nasceu, que é Tarso. Hoje é a atual Turquia, é na região da Turquia. Então, Paulo era turco, né? Não vamos falar mal de turco, hein? Tem gente que fala muito mal de turco, que turco é assim, né? O Monsenhor Jamil, ele é de descendência sírio-libanesa, né? E às vezes as pessoas confundem com o turco. E ele contava uma piada, dizendo que como o turco gasta dinheiro. E aí ele pegou uma moeda, e aí ele raspou na parede assim, olha, é assim que turco gasta dinheiro, né? Só pode ser dessa forma. Isso foi um próprio turco, vamos dizer assim, né? Ou melhor, sírio-libanês, que não tem nada a ver, mas que as pessoas confundem, né? Então, Paulo, ele era de Tarso, ele volta para Jerusalém, ele estuda numa escola judaica chamada Escola de Gamaliel. Ele era de um grupo chamado Grupo dos Fariseus, muito conhecido na época de Jesus. Eram pessoas que eram estritamente conhecedores da lei e viviam pela lei. Então, Paulo, né, no contexto, provavelmente não conheceu Jesus, né, não teve um contato com Jesus, mas teve um contato profundo com os apóstolos e provavelmente com alguns dos discípulos dos apóstolos. Paulo, ele inicia, nós temos os inícios dos relatos de São Paulo em Atos dos Apóstolos como perseguidor dos cristãos, chamado também de Saulo. Saulo é o nome derivado de Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Então, Saulo, era perseguidor dos cristãos. Nós temos em Atos dos Apóstolos alguém que assiste o primeiro martírio entre os cristãos, entre Tiago e o martírio de Estevão. Saulo, como está descrito lá, estava lá nesse martírio, né? E por isso alguns dizem, olha, talvez a mandato de Paulo, Estevão morreu, né? Foi apedrejado. Então, Paulo era um perseguidor dos cristãos. E de perseguidor, ele se tornou seguidor. De perseguidor, ele seguiu o Cristo. Então, essa transformação na vida de Paulo, que não foi um simples passo de mágica, nem Atos dos Apóstolos mostra isso, né? Na tradição, vamos dizer assim, nas lendas, a gente diz que Paulo caiu do cavalo, né? Mas em um texto, os 3 textos que narram a conversão de São Paulo, depois eu coloquei também no texto, nenhum deles falam que Paulo caiu do cavalo, né? Até o texto que nós temos, capítulo 9, versículo 4 de Atos dos Apóstolos, vai dizer assim: durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que persegues? Essa palavra caindo por terra, ela é muito usada nos textos bíblicos, principalmente no Antigo Testamento. O caindo por terra diz assim: olha, realmente agora, esse momento, ele
como a gente diz, né, aquelas pessoas que são muito vaidosas, caiu do salto, né? Ele realmente agora está vivendo a humildade. Então, cair por terra, né? A própria palavra diz, né, nós somos pó e ao pó vamos voltar. Nós reconhecemos como humildes. Há um momento da vida de Paulo que ele caiu por terra. Ou seja, reconheceu todas as suas misérias, tudo aquilo que ele havia feito de perseguidor para seguidor. E o texto mostra Paulo a partir de uma cegueira. Paulo estava cego, precisou de ajuda da comunidade cristã, e aí ele vai a Damasco, uma comunidade já cristã lá, e lá por Ananias ele é curado da cegueira, e a partir daí ele já passa a anunciar o evangelho. Por 3 anos ele vai pela Arábia, para outros lugares, ainda sem conhecer os apóstolos. Então, Paulo, ele cura a sua cegueira. Quando nós entendemos a apostolicidade da igreja, quem é Jesus Cristo de verdade, nós somos curados da cegueira. Paulo, ele tem essa dinâmica na sua vida. Há muitas pessoas que podem ficar tranquilos. Tem gente que fala assim, olha, eu rezo pelo meu filho, pela minha filha, por tantas pessoas pela sua conversão. Pode ter certeza, um momento da vida, a pessoa vai cair por terra. É como a gente diz, né? Não o que aconteceu com Paulo, mas a gente diz, um dia vai cair do cavalo. Essas coisas são certas, né? Se nós somos perseverantes, Deus, na sua perseverança também, ele há de também dar este momento para a vida da pessoa. E assim aconteceu com São Paulo. Paulo, ele teve esta conversão, e ele, como alguém que era profundamente enraizado na palavra de Deus, ele foi descobrindo, provavelmente de alguns dos discípulos, provavelmente pessoas que estavam ligadas a Pedro e a outros apóstolos, como Barnabé, ele foi vivendo o seu discipulado, foi aprendendo sobre Jesus, a ponto dele pregar o evangelho com força e coragem. Dizia alguns textos de Atos dos Apóstolos, a gente leu no encontro da Páscoa, né? No tempo da Páscoa, Paulo vai evangelizar uma cidade e de lá ele é preso e torturado. Jogam ele para fora da cidade, diz o texto que quase morto, ele se levanta e volta para evangelizar. É a perseverança de São Paulo em meio a essas situações, né, de perseguição. Ele que era perseguidor, ele se torna perseguido, né, diante da palavra de Deus. Então, Paulo ele tem essa perspectiva. Graças a Paulo, nós temos tantas comunidades que nós temos nas comunidades primeiras. Paulo provavelmente conhecia muito bem as línguas gregas, evangelizava como ninguém, né, e formou muitas comunidades, e a essas nós temos as cartas de São Paulo. Paulo não conseguia chegar a essas comunidades a todo momento. Então, ele passava por essas comunidades e depois ele recordava algumas questões das comunidades, endereçando suas cartas. Nós temos a carta à comunidade de Éfeso, aos Efésios, aos Gálatas, a própria comunidade romana, a carta aos Romanos. Nós temos a carta à comunidade de Corinto, que é aos Coríntios. Depois, a Tessalônica, que nós temos a carta aos Tessalonicenses, e entre outras cartas que nós temos consideradas cartas paulinas. Então, Paulo, ele expandiu o cristianismo. Se Pedro era aquele que era a figura fixa, né, de Jerusalém, a pedra, Paulo, ele foi o chamado apóstolo dos gentios. Ele evangelizava as comunidades que eram não judaicas, a partir de lugares também de comunidades judaicas. Então, Paulo ele foi este alicerce. Então, na última viagem, dentre 4 viagens que ele realizou, a sua última em Roma foi o seu martírio, por volta entre 64 a 68. Não se sabe muito bem as datas.
né, os seus restos mortais lá se encontram em Roma, como também a de Pedro. A de Paulo, na igreja, na Basílica São Paulo, fora dos muros, e os restos mortais de São Pedro, na Basílica São Pedro, né, em os dois lugares abaixo do altar onde se celebra a Eucaristia em Roma. Depois eu coloquei, no texto algumas viagens missionárias de São Paulo, um mapa, né, das 4 viagens de São Paulo. 3 viagens e a sua última a Roma. Dentre essas viagens, ele vai viver o seu ministério de pregação. Isso. Obrigado. Obrigado, Marquinhos. Então, esse é um pequeno mapa, né, das suas viagens. Esse é o itinerário, né, de pregação. Eu fico imaginando, né, a dificuldade naquele tempo, né, não se tinha avião, não se tinha embarcações como se tem hoje, né, que tem uma movimentação muito melhor. É uma tecnologia inexistente, né, que em vista do que se tem hoje. Paulo passou por diversos naufrágios, ele sobreviveu em meio às embarcações que foram afundadas. Então, Paulo não foi, ele foi pela graça de Deus mesmo, por amor a Cristo Jesus. E por isso nós não poderíamos dizer, né, de São Paulo como esse mediador da fé, esse impulsionador da fé cristã. Então, é esta perspectiva que é muito importante na figura de São Paulo, né? O quanto ele evangelizou, as comunidades que ele passou, são inúmeras, e a cada uma delas deixou a mensagem do Cristo ressuscitado, né? Anunciou a fé essencial, e por isso Pedro e Paulo são considerados os nossos pilares da fé. O que seria do cristianismo, talvez, se não fosse Paulo, né? Deus o chamou para ele segui-lo, para ele anunciar, sabia quem era Paulo, da sua capacidade, e por isso essa tamanha capacidade fez dele um grande evangelizador. Então, a ele nós delegamos a evangelização, esse ícone da evangelização. Então, da minha parte, eu queria deixar isso. Depois, eu deixei uma referência, 2 sugestões de filmes, né? Agora, nesse tempo de pandemia, se tiver uma folguinha aí, estoura a pipoca lá e assistam 2 filmes importantes da vida de São Paulo e de São Pedro. O primeiro é um filme mais novo, recente, de 2018, chama Paulo, Apóstolo de Cristo. E o segundo já é um filme mais antigo, de Omar Sharif, que se chama Pedro. São 2 filmes muito bons que retratam a vida desses 2 apóstolos. Vale a pena vocês verem esses 2 filmes, né, que retratam a vida, seja de Paulo, seja de Pedro. Vale a pena a gente ver esse filme. Eu não coloquei uma pergunta aqui, mas eu quero que vocês agora possam ter esse tempo para perguntar, e eu quero deixar uma pergunta para vocês responderem. Aí, legal, eu não mostrei, mas aí tem uns especialistas que são alemães, eles fizeram uma reconstituição provável, né, do rosto de São Paulo. Fizeram muitas reconstituições de apóstolos, o próprio Jesus, mas esse eu achei interessante, né, aí da figura de Paulo como judeu, como característica, né, da pessoa de Paulo e dos ossos, né, que nós temos lá, uma reconstituição facial de São Paulo. Talvez não seja muito distante que nós vemos das imagens, né? Então ficou muito próximo aí das imagens de São Paulo. Legal, gente, agradeço aí quem quiser fazer a sua pergunta. Claro que teríamos muita coisa para dizer dos 2, né? Mas isso requer de nós aí agora um estudo, um aperfeiçoamento de cada um, sobre cada um desses apóstolos que nos trouxeram à luz da fé.
Fica aberta para perguntas, então, se vocês quiserem, pode perguntar. Padre, sumiu o vídeo do senhor, tá só a foto. Isso, voltou. Boa noite, Padre Danilo. Sim. Parabéns aí pela explanação, pela palestra. Participando da missa ao domingo, eu estava participando ali na Rede Vida, juntamente lá com o Padre Marcelo e o bispo responsável lá para o santuário, e ele falando sobre a pessoa de Pedro, da passagem quando Jesus se encontra com Pedro, e aquela passagem que diz, em tu, Pedros, edificarei pedra, edificarei minha igreja. Disse que era um lugar onde existiam muitos pagãos. Não sei se o senhor poderia falar alguma coisa sobre isso, que na realidade ele quis dizer que Jesus quis mostrar naquele momento que a igreja estava aberta para todos, né? Que ele veio para a salvação de todo mundo, independente do que a pessoa estava vivendo naquele tempo. E ele fez questão naquela hora que ele perguntou para Pedro se ele conhecia quem era ele, e edificarei minha igreja, que seria nesse local. Em relação à igreja de Roma, né? Por isso, Sim. Nós temos a nossa igreja como a igreja católica, apostólica, romana. Porque a nossa igreja ela é do todo, a palavra católicos não é simplesmente a igreja universal, mas a igreja do todo, né? Ela é inteira, do universo. Apostólica, né? Porque vem dos apóstolos, dos pilares da nossa fé. É interessante que nas igrejas a gente vê sobre as colunas da igreja a via sacra, mas também cruzes, né? As 12 cruzes da igreja, ou 4 cruzes, o 12 simbolizando a igreja apostólica. Eu gosto quando as igrejas colocam realmente as 12 cruzes, mostrando este caráter apostólico da igreja, né? Então, a igreja ela é apostólica e é romana. Quando Jesus diz, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, quando Paulo e Pedro se fixam em Roma e lá acontece o seu martírio na chamada Colinas do Vaticano, que era o lugar dos pagãos. Isso mostra o verdadeiro lugar que Jesus veio mostrar o evangelho para aqueles que estavam distantes desse anúncio da graça. Já pensou se o evangelho ficasse só lá em Jerusalém, naquela terrinha? A igreja não teria sobrevivido. Então, esta é a graça, né, dessa perspectiva, e por isso que nós a tomamos como romana, né? A partir desse lugar dos pagãos, Jesus constituiu a Pedro as chaves da igreja e ele entregou-se à morte lá. E a partir da morte dele, já se sabe que os primeiros cristãos celebravam nesse mesmo lugar onde nós temos hoje as basílicas romanas. E hoje nós temos a Basílica de São Pedro. Então, é ali que alicerçaram as primeiras comunidades que eram neopagãs, né, que se tornaram ali cristãs e propagaram a fé. Isso é muito rico, bem lembrado, hein, César? Essa questão que é pertinente. Então, Pedro e Paulo foram alicerces também da evangelização ao mundo pagão. Obrigado, padre. Boa noite, padre. Boa noite. Eu acho que o Vitor queria falar também, mas ele tá sem áudio. Padre, eu queria fazer uma pergunta. Sim. Eu li em algum local, não me lembro onde, que a doutrina da Igreja Católica que nós seguimos se deve praticamente, exclusivamente a Paulo. Porque, senão, a doutrina, sem seguir Paulo, a doutrina teria ainda muitos elementos judaicos. Isso é verdade?
No capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, nós temos chamado Concílio de Jerusalém. Este Concílio de Jerusalém, eles discutiam algumas questões, até mesmo com Pedro. E uma das questões é: vamos evangelizar os pagãos? Os pagãos, Jesus não veio somente para os judeus. Então, por que evangelizar essas pessoas? Então, havia grupos, e talvez, por exemplo, o grupo de São Tiago, que eram mais conservadores, que eles acreditavam que os apóstolos deveriam, após aquele momento, continuar em Jerusalém e ficar lá. Até mesmo alguns textos indicam isso. Mas Paulo acreditava nessa saída do evangelho, nessa saída para a propagação da fé. Então, se não fosse essa ousadia de Paulo no Concílio de Jerusalém, talvez a gente ficasse lá a um pequeno grupo ligado ali ao judaísmo. Mas, de fato, Paulo soube sair, né, dessa dinâmica. É a ação do Espírito sobre a vida de Paulo e seus discípulos, e Barnabé, entre outros também, que tiveram essa iniciativa, não só Paulo, né? Nós temos também os evangelistas, Marcos, Lucas, que tiveram também essa disposição do anúncio, embora não relatados, né? Embora pouco no Atos dos Apóstolos dizem, né? Um pouquinho de Lucas e Marcos, essa caminhada com Barnabé, entre outras pessoas. Mas Paulo foi essencial para essa saída. Se não fosse ele, talvez nós estaríamos ligados a um grupo de judeus, né? Tá bom, obrigado. Muito bem. Nilson queria falar, Nilson. Sim, o Nilson. O Nilson estava iniciando. Isso, Eu gostaria de fazer uma pergunta para o padre Danilo sobre Pedro. Tá bom. O que levou o Pedro a ser crucificado de cabeça para baixo? Então, essa questão da crucificação de Pedro mostra esse sentimento de Pedro de não se sentir digno, né, de ser crucificado como o próprio Jesus. Embora os bandidos na época eram crucificados, então esse sentimento de Pedro de não querer ser digno de ser crucificado como Jesus. Então, e até mesmo essa tortura de Pedro, né? De realmente doar a sua vida, né, por Jesus e ter esta morte, como o próprio Jesus vai dizer: olha, quando era jovem, você iria onde queria, né? Agora que você é velho, alguns se cingirás e te enviará onde não queres ir. E, de fato, quando Pedro assumiu o martírio, ele já não era tão jovenzinho assim, né? Esta profecia, vamos dizer assim, do próprio Jesus, acontece com ele. Então, é a forma com que ele demonstra esse gesto, vamos dizer assim, de humildade até mesmo na crucificação. E o seu irmão André, crucificado em forma de X, né? Ele também não se sentiu digno, né? Pela tradição da igreja, né? Não se sentiu digno também de ser crucificado como mestre. Com essa perspectiva dos dois. Muito bem. O Nilson queria fazer uma pergunta, Nilson? Sim, só uma... De repente, o primo do Paulo pode até tirar minha dúvida. Já que o Paulo, quando ele perseguia os cristãos, ele se baseava em quem? Ele mesmo tinha autoridade de perseguir ou era mandado por alguém? Paulo provavelmente era de um grupo, de um grupo de rabinato, né, que eram mestres da lei da época, desse grupo de fariseus. Nós não sabemos se Paulo era mestre dos fariseus, né, quem tinha esse poder para apedrejar alguém, para matar alguém em nome da lei, eram os sumos sacerdotes e os grandes mestres da lei. Então, havia um consenso entre os mestres para que eles pudessem, por exemplo, apedrejar. Talvez Paulo, ele tinha essa autoridade que vinha dos mestres da lei. Ninguém decidia sozinho na época de Jesus, né?
no sentido da morte. Havia um consenso. Então, Paulo não mandou matar ninguém. Ele, com o consenso de em alguns ali da época, ele, de fato, veio trazer ali o aviso, talvez, a morte de Estevão ou de qualquer outro. Se nós lembrarmos a crucificação de Jesus, os mestres da lei fizeram lá uma reunião na casa de Caifás e também dos sumos sacerdotes para que Jesus pudesse ser morto. Então, não era tão fácil assim essa penalidade de alguém para a morte. Era preciso ter um consenso público, né, entre esses mestres da lei. Paulo não era um soldado, por isso não matava ninguém dessa forma, né? Como às vezes se apresenta em alguns filmes, em alguma coisa assim. Ele não era um soldado romano, mas ele tinha uma autoridade de rabino que poderia levar algumas pessoas à morte. Tá? Bem, boa pergunta, Nilson. Obrigado. Mais alguém? Temos aí bastante gente. Isso que eu estava vendo, viu, padre? E César também. Nós estamos hoje com 38 pessoas na sala, né? Interessante isso. E a presença de todo mundo é muito importante, claro. Mas eu gostaria de destacar aqui a presença de algumas pessoas, como, por exemplo, a Lilian, lá de Jundiaí. Obrigado por estar com a gente aí, viu, Lilian? Tem o Rodrigo Caetano, que está com a gente também. O Rodrigo Caetano, eu não sei se ele fez o 4º ou o 3º cursilho para jovens aqui com a gente, casado com a Miriam. Eu vi que ele está na sala também, está ele e o menino Lucas, né, o filho deles. Obrigado, viu, Rodrigo? Sim, Rodrigo. Fez o 4º, Rodrigo? O 5º? 5º, legal. Pode botar som aí se quiser agora, viu? Estou vendo o Fábio Ruiz também, fazia tempo. Mazola, eu não sei quem é Mazola, mas está ali Mazola, eu não vi. E um fato interessante, padre, a Bruna. Marquinhos, desculpa, eu fiz o nono de jovens, tá? O 9º, Rodrigo. Fechou. Isso. Valeu, um abraço. Obrigado por estar aqui, viu, cara? Imagina, um abraço. E eu vi a Bruna, ela entrava e saía no vídeo, padre. Ela estava amamentando e ouvindo a aula. Olha que interessante. Olha só. Que bom. O próximo encontro, padre, enquanto o pessoal pensa nas perguntas ainda de Pedro e Paulo, o próximo encontro do dia 6 agora vai ser do Evangelho de João, né? Com o diácono Robson Nates, né? Sim. Queria deixar uma pergunta que eu acho que é pertinente a gente, como cursilista, pensar, e talvez a gente não vai responder tudo já, né? Mas por que nós temos, afinal, então, depois dessa reflexão, por que nós temos São Paulo como patrono do cursilho? Isso não deixa mais claro um pouquinho o nosso papel, né, de cursilista? O que vocês acham? É a evangelização, não é, padre? Sim. É o principal do cursilho, é a evangelização. E o maior dos evangelizadores foi Paulo. A evangelização dos ambientes, né? Quantos ambientes Paulo evangelizou, né? É isso que eu ia falar, padre Danilo, nessa coragem que Paulo teve de sair para evangelizar, né? A gente como cursilista, para evangelizar os ambientes, tem que ter coragem, para sair tem que ter ousadia também, né? Sim. A ousadia de evangelizar em qualquer lugar, né? Outro casal aí, o Fábio e a Roseli, né? A Roseli, acho que é a primeira vez que vem, Roseli. Obrigado, viu? Fábio, sim. Bem-vindo. Eu também o Claudinei. Claudinei, tem bastante gente. Claudinei tá sempre aí, Uma coisa que eu penso de Paulo, padre, como nós, ou como a maioria de nós que vem para o cursilho, ele também é um convertido, né? E muitas vezes a gente está meio que afastado, até uma certa perseguição com a igreja, e a gente acaba se convertendo com o cursilho, né? Viu, padre? Sim. Diz que o primeiro cursilista no mundo foi Paulo, porque ao cair do cavalo, né, a história, ele ficou cego e teve aquele tempo de pensar, né, ouviu Cristo, depois ele se converteu. Então, ele fez o cursilho, né?
Primeiro foi o Ele fez um encontro consigo mesmo, né, Nilson? É, Foi o Ananias que deu uma palestra para ele. é. Fez toda a caminhada, né? Pedro, padre, o Paulo está. Se sabe o local onde os restos dele estão? Eu não sei, realmente não sei. É aquela basílica chamada Basílica Fora dos Muros, né, do Vaticano. É onde estão abaixo do altar. Eu coloquei uma foto, acho que essa... Ou não coloquei, eu posso enviar depois, não lembro. Se Mas deixei... é tradição ou é realmente? Se tem hoje essa pesquisa, se sabe que realmente esses ossos estão lá. Agora, há algumas pessoas em Roma que dizem, provavelmente não é. Então, assim, aí é a casa de Pedro. A casa de Pedro. Essa aí é de Pedro, tá. Eu acho que não mandei, eu teria anexado a foto, que até separei aqui. Não mandei mesmo. Não. Aí a casa da sogra de Pedro. Tem até uma piadinha sobre a casa da sogra de Pedro, mas não vou falar, porque senão as sogras vão ficar bravas, né? Porque a casa da sogra de Pedro é um pouco redonda, né? Agora nós quer saber, padre. Ah, Agora nós quer saber. dizem que cobra fica enrolada, né? Você viu as casas da sogra de Pedro? Padre, isso daí a gente que quer falar mal, porque na realidade esses restos aí, eu estive lá, eles são hexagonais, não são redondos. Sim. É o São formato da hexagonais, igreja bizantina antiga. Sim, é da Foi feito igreja. lá em cima. Em cima Só da casa, né? Na realidade, só restou uma parede original da casa de Pedro. Dá 2 metros, nem isso. Mas não é redonda, não. Isso é malícia. É maldade. Meu padre. Vai ficar em castigo hoje, hein? Eu ainda acho que o primeiro cursilista foi o Visioli. O Visioli? De Piracicaba, tenho quase certeza. Ele e o Chico Triste. Foi ele que converteu o Paulo. Eu vou fazer de conta que eu não fiquei bravo. Eu tenho certeza que você não ficou bravo, já. Mas é isso, acho que fica para a gente pensar mais, né? Nessa figura de Pedro e colocar também com a nossa figura quanto cursilistas, né? E pensarmos na nossa missão. Paulo como aquele que realmente foi esse evangelizador de todos os ambientes, de todos os lugares. E nós estamos aqui nesse novo aerópago, né? Que é a rede social também, né? E lançando as redes, né? Também de modo incansável, anunciando a palavra de Deus. Importante também. Deixa eu colocar. Peraí. Luquinha quer falar oi, Marquinho Gripa? Põe ele para falar oi para a turma, então. O Luquinha. Lucas. Cadê o Fala Luquinha? oi. Fala oi. 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 Fala oi pra turma. Joga um beijo, então. Então manda beijo. Manda beijo. Não com quis. vergonha agora. Ele convidou para jogar bola. Alguém mais? Alguma pergunta? Bela aula, hein, padre? Cezão?
Agradecer o padre Danilo aí mais uma vez, agradecer, né, pela palestra que veio trazer para a gente aí sobre os nossos pilares da igreja aí. Agradecer a participação do pessoal. A gente fica muito contente aí, né, Marquinhos, que a gente vê que a cada segunda está crescendo o número de pessoas, né? Acho que isso é importante, né? Seguindo aquele conselho lá do Chiquinho, que é o coordenador do Nacional, que ele veio falar com a gente semana passada, que a gente não deixe de se encontrar mesmo virtualmente, que a gente esteja se encontrando nessa época de pandemia, para quando nós voltarmos a gente não está totalmente não, a gente está sintonizado, né? A gente está pelo menos aí nesses encontros. E fazer agradecimento, né, do pessoal das ações. Eu fiquei sabendo da pizza, né, Padre Danilo, que foi muito boa aí, o pessoal que trabalhou, a pizza estava gostosa, o padrão do Cursilho foi muito boa, com certeza ajudou muito o padre, né, nessa época que está precisando do seminário lá. As nossas ações aí com o pessoal do Corpus Christi agradece, e a gente dá um pouco mais de ênfase, conversando com o padre Danilo na nossa reunião do GED semana passada, dá uma ênfase maior agora na nossa campanha do agasalho. O friozinho chegou, né, gente? O frio chegou, tá aí, então as doações podem ser encaminhadas lá para o padre Danilo, lá no seminário, para a gente estar ajudando o pessoal que está precisando nessa época aí. Então, mais é isso, Marquinhos. Eu não sei se o padre Danilo, você, o Visioli, queria complementar com alguma coisa, fica à vontade. Eu queria aproveitar para... Claro que nem todos que tiveram no trabalho da confecção da pizza estão aqui, mas queria agradecer a todos pelo empenho, né, de cada um. Todos se dedicaram de uma forma assim excepcional. Confesso que fiquei muito tranquilo, né, em deixar para o pessoal fazer o trabalho, porque sei da competência que vocês têm de cada um. E agradeço do fundo do coração pela ajuda, né? Isso nos faz sentir cada vez mais família, e saber que a gente pode contar sempre com vocês é uma alegria para mim também. Deus abençoe cada um de vocês. Vocês não estão me ajudando, vocês estão ajudando a igreja, né? Vocês estão ajudando as pessoas que estão sendo formadas nesse processo. E nós precisamos, né, dessa ajuda, desse apoio, não só no sentido da confecção, né, o apoio espiritual também, as orações de cada um pela formação, pela essa juventude aí que vem, pelos novos sacerdotes. Então, que Deus continue abençoando a todos. Não vou mencionar o nome de cada um, mas porque são muitos e seria injusto, né? Mas agradeço a todos, e todos sabem o que ajudaram, o que apoiaram, seja aqueles que ajudaram, seja aqueles que não puderam ajudar, que colaboraram de alguma forma, que são muitas pessoas. Algumas pessoas vão até falar, padre, não posso vir, né, por conta da minha idade, isso, aquilo. Eu entendo, né, e agradeço da mesma forma todo o apoio que vocês, de alguma forma, puderam dar. E Deus abençoe vocês. Legal, padre. E a respeito da campanha do agasalho, padre, o pessoal pode encaminhar diretamente aí para o senhor, para a Rosa, durante o dia? Sim, pode ir trazendo. Né, no seminário, depois o senhor vai ficar encarregado de destinar esses agasalhos para quem precisar, né? Lembrando, assim, quem puder, já tiver já seus agasalhos, suas casas, que não servem mais, que podem doar, tragam o quanto antes, né? Porque o frio está aí, né? A gente já está vivendo essa época do frio, então esse é o tempo, né? Vamos ver que a gente está um pouquinho até atrasado, né? Nesse sentido. Então, quem puder já vai trazendo. Quem não puder trazer, dá um alô, a gente dá um jeito de buscar, a gente, de alguma forma, a gente se organiza, né? Sim. E aproveita também até o seminário, matar a saudade, na capelinha, fazer suas orações. Sim. É muito bom estar lá. Vamos, gente, vamos aproveitar e participar, tá bom?
E agradecer mais uma vez a todos. Visioli, Marquinho, fica à vontade e podemos encerrar se não tiver mais alguma coisa. Então, vamos pedir ao padre que nos dê a bênção final, né? Só lembrando, Visioli, que a próxima aula, então, segunda-feira que vem, vai ser sobre o Evangelho de João com o diácono Robson Nats. Já era para ser padre, mas por causa da quarentena, prorrogou um pouquinho. Depois, na sequência, na outra segunda, vem a vocação do cursilista com a Jaqueline, e aí volta o padre Danilo, no dia 20, para falar sobre ecumenismo e diálogo inter-religiões. O padre Danilo não vem sozinho no dia 20, vem ele e mais alguns convidados, não é isso, padre Danilo? Isso. Já confirmei com algumas pessoas, entre eles tem um padre ortodoxo, um pastor, uma mãe de santo, candomblé, tem algumas pessoas ainda que ficaram de confirmar, um muçulmano, então pessoas de diversas, não só denominações cristãs e não cristãs, né, para falar um pouquinho. Também o Frei Pedro, talvez o Frei Maurício também esteja na sala. Nós vamos falar um pouquinho dessa questão do diálogo religioso na perspectiva franciscana, essa perspectiva do diálogo. Vai ser um encontro bom, que vocês possam aí estender o convite, né, a todos, e vale a pena, né, para que a gente possa fazer esse momento de oração, diálogo com as diversas religiosidades, entender um pouquinho, né, o contexto de cada um. Vale a pena. Em nome do GED, em nome da Escola Vivencial, eu agradeço a presença de todo mundo, principalmente o pessoal que está com a gente todas as segundas-feiras virtualmente, né? Maria Helena e o seu Ayrton, o seu Eli Teodoro, a Eliana Paz. Não vou falar, tem um monte de gente. Sérgio, vou ter que falar os 38 aqui. E o pessoal de longe, né? Fabiana, a Lília, o próprio Nilson, nosso coordenador, que está no sábado agora também, né, Nilson? Segunda e sábado. Muito obrigado pela presença e pelo... Se quiser encerrar, pode encerrar, Visioli. Não, eu ia pedir para o padre Danilo, então, nos dar a bênção final, né? Para terminar. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Paulo e São Pedro, colunas da nossa igreja, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Boa noite a todos. Deus abençoe. Boa noite. Boa noite. Muito obrigado. Amém. Boa noite. A todos. Um abraço. Obrigado a todos. Boa noite a todos. Ô, Beth, você perguntou sobre o Pedro, Beth. Hoje ele não passou muito bem, tá? Por isso que ele não está na sala. Mas amanhã acho que já está tudo em ordem. Ele precisou ir para o hospital um pouquinho, mas foi só um desconforto respiratório que é normal nessa fase que ele está passando. Hoje é o período mais crítico da quarentena dele, né? Então, ele pediu desculpas e pediu orações, mas está tudo bem. Então tá. Obrigado. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Com Deus. Boa noite a todos. Boa noite, Sueli. Oi, Visioli. Oi, Visioli. Você recebeu o e-mail? Vou ver já, Visioli. Eu até... Mandei nos dois. Nos dois? Tá. Eu vejo e já te respondo no particular daí. Aguenta aí, já te respondo legal. lá. Tá bom? Obrigado. Tá bom. Eu descobri o que foi. Oi. Eu descobri o que estava errado. Boa noite, Nilson. Valeu. Eu digitei o Yahoo errado. Ah, tá. Aí não vai chegar. Mas tá bom. O H saiu do lugar. Boa noite a todos, boa noite até segunda. Ô, Reinaldo, boa noite. Primeira vez que eu ouço sua voz, Reinaldo. Deixei o microfone fechado, senão eu quero falar. Boa semana, pessoal. Boa semana. Até segunda. Até segunda, se Deus quiser. Ô, Emerson. Tchau, tchau. Tchau, Visioli. Obrigado, viu? Tchau. Um abraço.